Shalaim de Al-Shamashia, povo Yaldim, povo abençoado de Al. Aqui fala o irmão Gilsomar, direto do extremo sul do Rio Grande do Sul, para trazer mais uma palavra, mais uma conversa de edificação para o corpo do Mashiach, que seja de proveito para cada um dos irmãos, para cada um daqueles que se permitirem ouvir. Vamos falar de semente de Ial. Aleluia. Sim, Ialcha, a semente de Ial. Vamos até 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. A partir do versículo 18 a palavra diz: porque a palavra do madeiro é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Ial. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Ial louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Ial o mundo não conheceu a Ial pela sua sabedoria, aprove a Ial salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os Yaldins pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Mashiach apregoado, que é escândalo para os Yaldins e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto Yaldins como gregos, lhes pregamos ao Mashiach, poder de Ial e sabedoria de Ial. Portanto, a loucura de Ial é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Ial é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Ial escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ial escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Ial escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Al-Shamashia, o qual para nós foi feito por Ial, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Criador, Ial. Sim, para aquele que se gloria, glorie-se no Criador, Ial dos exércitos. Aleluia. Louvado e adorado seja Ial dos exércitos. Honra e glória damos a ele. Estamos falando então de semente de Ial. Aleluia. Semente é o óvulo maduro. A semente é tudo que se lança à terra para germinar. A semente é usada para também explicar muitas verdades na Bíblia. A semente é uma pequena coisa, mas quando cai em solo fértil, se transforma numa planta grande e viçosa. Da mesma forma, a palavra de Ial cresce em nós. A semente também é um símbolo da morte e ressurreição do Mashiach. Assim como a semente tem de morrer para trazer mais vida, Ialcha morreu e foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Ao ler as Escrituras, Ial considera como sua semente os que hão de ser salvos nos últimos dias. Também diz na Bíblia que Ial verá a posteridade, semente, por ter se oferecido como oferta pelo pecado. Está lá em Ishaiah 61, a partir do 9, vamos até o livro de Isaías, Ishaiah 61. A partir do versículo 9, diz assim:
E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o conhecerão como semente bendita do Criador. Regozijar-me-ei muito no Criador, a minha alma se alegra no meu Iau, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Criador Iau fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia! Louvado seja Iau dos exércitos. Tremendo. Irmãos, entre todas as criaturas que Iau criou, a semente tem características especiais. Quando a semente cresce brotando vida, essa vem a se assemelhar à forma da planta que deu essa semente. Uma semente também tem a propriedade de produzir fruto. Qualquer tipo de semente produz muitos frutos quando brota e possui a sua própria forma e características distintas. As Escrituras diz que Iau nos considera como sua semente. Isto implica que, se nascemos de novo, na verdade, e crescemos na fé, na emuná, devemos nos parecer a Iau e ganhar fruto. Se não aprendermos corretamente o amor e o sacrifício de Iau, não conseguiremos desempenhar completamente o nosso papel e função como semente de Iau. Temos que andar de uma maneira digna, como sementes de Iau, para que as pessoas possam ver e entender plenamente a Iau quando nos veem. E ademais, precisamos dar muitos frutos para agradar a Iau. Sim. Irmãos, a semente é gerada pelo sacrifício do Mashiach. Aleluia. A semente é gerada pelo sacrifício do Mashiach. A fim de deixar a sua semente, Iau entregou o seu puro, seu santo corpo, o Mashiach, como uma oferta pelo pecado. A gente vê isso em Ishaiah 53. Ishaiah 53, a partir do versículo 8. Do 8 ao 10, rapidinho. Diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, enquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Criador agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Criador prosperará na sua mão. Aleluia! Louvado e adorado seja Iau dos exércitos. Honra e glória damos a Iau. Irmãos, essa palavra descreve profeticamente a obra do Mashiach, que suportou a dor extrema do madeiro para nos salvar. Está escrito que Iau verá a sua posteridade, semente, quando der a sua alma como oferta pelo pecado. Nós que somos redimidos pelo sangue do Mashiach, somos a semente de Yahushua. Não é verdade? Assim como uma semente tem uma forma parecida à planta original da qual proveio, nós, a semente de Yahushua, devemos nos parecer a ele. Assim como o Mashiach se sacrificou no madeiro pela salvação da humanidade, nós também devemos dedicar nossos corações e almas para salvar o mundo, estando dispostos a suportar o sofrimento e o sacrifício. Aleluia!
Vamos a 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, carta de Shaul aos Coríntios. Diz assim, a partir do versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahweh ama o que dá com alegria. E Yahweh é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Yahweh. Aleluia! Louvado seja Yahweh! Essa é a palavra que trazemos para os irmãos. Esperamos que os irmãos possam se fortalecer, que possam tirar proveito da semente de Yahweh. Sim, Yahusha, a semente de Yahweh. Louvado seja Yahweh. Que Yahweh abençoe a todos, meus irmãos. Aquele abraço.